Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero podcast one more time. I'm Teacher Jay, and today we're going to study The Little Prince one more time. This time we're going to study chapter 5 called Elephants. I hope you guys like it, so without further ado, let's get started. Hello, guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero. Esse é um dos maiores podcasts de inglês do Brasil, graças a vocês que sempre escutam e sempre indicam e sempre aparecem aqui nos nossos episódios. Muito obrigado pela força, muito obrigado por estarem conosco nessa jornada. Se essa é a sua primeira vez ouvindo esse podcast, já se inscreve aqui no player que você estiver ouvindo, Spotify. Se for no YouTube, também se inscreve para você não perder nenhuma novidade. E já te aviso, se você for novo por aqui, que esse daqui é um capítulo continuação. Hoje, no capítulo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 5 do Pequeno Príncipe, tá? Essa faz parte da série Inglês com o Pequeno Príncipe em diferentes níveis. Esse aqui é o 5º episódio. Para você começar do início, vá ao episódio 205 do nosso podcast, que é o primeiro capítulo do Little Prince, tá bom? Então, se você começar aqui, talvez você fique um pouco perdido, por isso eu recomendo que você vá ao capítulo 205 do Inglês do Zero para você começar do capítulo 1, tá bom? Vamos diferenciar episódio e capítulo. Episódio do podcast, capítulo do livro. Então, você vai pro episódio 205 para você estudar o capítulo 1 do livro do Pequeno Príncipe, beleza? Pra você que tá gostando dessa série, não esquece de tentar, de alguma forma, dar seu feedback aqui nos comentários do Spotify, do YouTube, da plataforma que você estiver ouvindo. Lá no Instagram do Inglês do Zero também é muito importante, porque quanto mais comentários, mais a gente se empolga pra gravar essa série e continuar, tá bom? Hoje uma pequena mudança, só pra quem não sabe como funciona. Neste primeiro capítulo, a gente analisa o Pequeno Príncipe em 3 diferentes níveis. Nível 1, sendo mais fácil. Nível 2, um pouco mais difícil. Nível 3, bem mais difícil. E aí, no final, nós analisamos o livro original, tá? Só que dessa vez a gente ia fazer de maneira diferente. Estávamos fazendo assim, eu postava o episódio 205, por exemplo, capítulo 1. Depois eu postava o episódio 205.2 pra gente ouvir o áudio original do Pequeno Príncipe e analisar. Dessa vez eu vou fazer diferente. Pra não ocupar muitos episódios aqui no podcast, eu vou fazer esse episódio com o level 1, 2 e 3. E o level 4, ou seja, o e-book original, eu vou fazer apenas no YouTube. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Então, level 1, 2, 3 aqui no podcast, level do e-book original vai estar disponível no YouTube. Você clique no link aqui embaixo. E só pra te orientar mais uma vez aqui, episódio 205 fizemos o capítulo 1, no episódio 206 o capítulo 2, no episódio 209 fizemos o capítulo 3, no episódio 210 fizemos o capítulo 4 e esse aqui é o episódio mais recente pra vocês ouvirem. Beleza? Sem mais delongas, vamos à análise do capítulo 5 do Pequeno Príncipe chamado de Elephants. Let's go! Começando então, capítulo 5, chamado Elephants, level 1, vamos à leitura. Guys, como isso se trata de um podcast, é bom eu mencionar que eu estou meio ruim na garganta, tá? Porque a voz aqui é importantíssimo para que esse episódio flua bem. Então, você vai reparar em algumas oscilações aí devido a um resfriado. Bom, vamos lá. It is 6 years after my meeting with the Little Prince. When I think about him, I am sad. But I write about the Little Prince because I don't want to forget him. It is sad when you forget a friend. Not everybody has a friend. This is the reason why I have paper and colors in my hand now. It's difficult to draw for me when I'm old, but I want to do it. I want to make my pictures very good, but I'm not sure if I can do it. One picture is okay, but another picture is not very good. I make some mistakes in the size, too. Here, the Little Prince is very big. Here, he's very small. Maybe the color of his clothes is not correct. But I try to draw as well as possible. But sometimes, when my picture is not perfect, it is not my mistake. It is the Little Prince's mistake. He never explains things to me. Maybe he thinks that I am like him. But unfortunately, I don't see the sheep in the box. Every day, new information about the Little Prince's planet comes. I also know more and more about his journey to the Earth. The information comes very slowly. The information comes during moments when the Little Prince thinks about his past. For example, on the 3rd day, the Little Prince speaks about a problem with baobabs. Baobabs are big trees. The conversation about baobabs starts when the Little Prince asks me a question about the sheep. Is it true that sheep eat little trees? Yes, it is true. It's good.
I don't understand why it is so important that sheep eat little trees, but the little prince says, so they also eat baobabs? I tell the little prince that baobabs aren't little trees. The baobabs are big trees. The baobabs are very big. They are like houses. And for example, if you put 9 big elephants on your planet, these elephants can't eat one baobab. The baobabs are so big. The idea of 9 elephants is funny for the little prince, and he laughs. On my planet, elephants must stand on elephants. E aí aparece uma imagem aqui de 2, 4, 6, 7, 8, 9 elefantes ao redor do planeta, deixando o planeta sem espaço nenhum, literalmente. But then he says something clever. When the baobabs are young, they are very small. It is true, I say. But why is it important that your sheep eats the little baobabs? He says, it's simple. Think about it. It's not very difficult. So I start to think about the problems with baobabs. Soon I have the answer. Muito bem, galera. Vamos começar falando dessa palavra aqui, baobabs. Eu não conhecia essa palavra, mas no próprio texto se explica que baobabs são árvores grandes, né? Uma árvore gigantesca. Vamos fazer o seguinte, estou abrindo aqui agora, para quem não tá vendo em vídeo, pra gente ver imagens aqui dessa baobab, certo? Baobabs, guys, é uma árvore extremamente gigante, tá aparecendo aqui. Como eles falaram no texto, pode ser do tamanho de uma casa, né? É realmente muito grande. E aí, em termos de pronúncia, eu encontrei algumas pronúncias diferentes, tá? Eu tentei falar o mais parecido com baobabs, mas tem outras pronúncias. Vamos ouvir algumas aqui, tá? Ouvi também o pessoal falando baobabs, baobabs. Então, não há uma pronúncia apenas, tá? Vamos ouvir alguns exemplos aqui. What are some other things that are related to baobabs? Baobabs, né? Only the baobabs. Baobabs. The world Bem diferente, né? The avenue of the baobabs with incredibly Baobabs. Baobabs can Baobabs. His ears stuck straight out from his head. But Meiko did not live among the baobabs anymore. Baobabs. Então a gente vai pronunciar mais parecido com baobabs, porque lá no original é mais britanizado, né? O nosso leitor lá ele é britânico, então ele vai falar baobabs. But the little prince added, then it follows that they also eat baobabs. Aí, baobabs. I pointed out to the little prince that baobabs were not... Baobabs. Então a gente vai pronunciar assim, baobabs, tá? Baobabs. Baobabs. Porque é o jeito mais parecido com o que ele pronuncia. Bom, vamos para a parte de análise do que eles estão falando aqui, guys. Vamos lá, vamos entender 100%. Lembrando que a gente vai anotar vocabulário. Vamos pontuar algumas palavras que já vimos aqui e let's go. Começa falando assim, ó. It is 6 years after my meeting with the little prince. Aqui ele tá dizendo, é 6 anos ou faz 6 anos depois my meeting, do meu encontro with the little prince, com o pequeno príncipe. When I think about him, I am sad. Quando eu penso sobre ele, a respeito dele, eu estou triste. Lembrando que o capítulo 1 é sempre mais simples, né? E eles geralmente usam mais o tempo verbal do presente. Por isso que eles falam I am sad when I remember him. Quando eu lembro dele, eu estou triste. Lá pra frente, eles vão mudar o tempo verbal para quando eu lembro, quando eu penso sobre ele, eu me sinto triste, alguma coisa assim. Mas por enquanto é bem simples. Então, quando eu penso sobre ele, eu estou triste. But I write about the little prince. Mas eu escrevo a respeito do little prince. I write about the little prince because I don't want to forget him. Porque eu não quero esquecer ele. Nós temos aqui o forget. Primeira palavra que vamos anotar aqui na nossa súmula, aqui no nosso vocabulário. Forget, que é esquecer, tá? Esquecer. Então, ele diz aqui, I don't want to forget him. Eu não quero esquecer ele, esquecê-lo. It is sad when you forget a friend. É triste quando você esquece um amigo. Not everybody has a friend. Nem todo mundo tem um amigo. Se not, nesse caso aqui o nem funciona bem, né? Poderia ser não todo mundo, mas nem todo mundo funciona melhor. Nem todo mundo tem um amigo. Everybody, todo mundo. Essa é tranquilo, né? This is the reason why. Esse é o motivo do porquê. Reason, a gente já notou aqui anteriormente, mas reason é razão, motivo. Essa é a razão pela qual, this is the reason why, I have paper and colors in my hands now. Eu tenho papel e
cores. Colors é literalmente cores, mas eu imagino que ele esteja se referindo a lápis de cores, né? In my hands now, nas minhas mãos agora. It is difficult to draw for me when I am old. It is difficult, é difícil, to draw. Draw nós já vimos aqui em outros levels também. Draw significa desenhar. Então ele fala, é difícil desenhar para mim, for me, when I am old, quando eu sou velho. Aqui mais pra frente com certeza vai mudar pra alguma coisa do tipo, agora que sou velho é mais difícil desenhar alguma coisa do tipo. But I want to do it. Mas eu quero fazer isso. Beleza? Tranquilo até aqui, né? I want to make my pictures very good. Eu quero fazer as minhas imagens muito boas. But I'm not sure if I can do it. I am not sure é uma frase muito legal. Eu vou ensinar pra vocês aqui o positivo, I'm sure. I'm sure significa eu tenho certeza. Eu estou certo. E I'm not sure é o oposto, eu não tenho certeza, certo? Eu vou anotar com uma frase inteira mesmo, I'm sure. Então, I'm not sure if I can do it. Eu não tenho certeza se eu consigo fazer isso. One picture is okay. Uma das imagens está ok. But another picture is not very good. Mas uma outra imagem não está tão boa. I make some mistakes in the size too. Make mistakes, também vamos anotar essa frase inteira, essa collocation. Make mistake significa cometer erro. Eu escrevi comer aqui. Cometer erro. Fazer um erro. Em português a gente fala como? Cometer um erro, né? Errar. A gente usa como verbo mesmo, né? Mas ó, I make some mistakes in the size too. Eu cometo alguns erros no tamanho também. Bora anotar size. Pra você lembrar de size, lembra de plus size. Plus size a gente chama, né? De pessoa que veste tamanho grande. Que é o meu caso. Plus size. Size, tamanho. Então eu cometo alguns erros no tamanho também. Here, the little prince is very big. Aqui, o pequeno príncipe está muito grande. E interessante que aqui ele não está mostrando nada, não tem nenhum desenho, tá? Ele deixou para nossa imaginação. Here, he's very small. Aqui, ele está muito pequeno. Maybe the color of his clothes is not correct. Talvez a cor de suas roupas, clothes, aqui só para orientá-los, roupas em inglês se escreve C-L-O-T-H-E-S, mas a pronúncia é apenas clothes. Então, maybe the color of his clothes is not correct. Talvez as cores de sua roupa não estejam corretas. Né? Não estejam corretas. But I try to draw as well as possible. Mas eu tento desenhar tão bem quanto possível. Esse as, adjetivo as, é tanto adjetivo quanto. Já falamos algumas vezes aqui. Por exemplo, eu sou tão alto quanto minha mãe. I am as tall as my mom. Ela é tão bonita quanto a irmã dela. She is as beautiful as her sister. Então esse as, adjetivo as, é tão, adjetivo quanto. Então, but I try to draw, mas eu tento desenhar, as well as possible, tão bem quanto possível. But sometimes when my picture is not perfect, mas às vezes quando minha foto não está perfeita, o meu desenho, lembrando que a picture pode ser foto ou desenho, nesse caso é desenho, it's not my mistake, não é meu erro. Mistake é erro, né? Lembra a gente acabou de ver make mistakes, cometer erros? It is the little prince's mistake. É o erro do pequeno príncipe. Por quê? He never explains things to me. Ele nunca explica coisas a mim. Ele nunca me explica as coisas. Maybe he thinks that I am like him. Talvez ele pense que eu sou como ele. Talvez ele ache que eu sou como ele. But unfortunately, mas infelizmente, vamos anotar aqui unfortunately, uma palavra lindíssima no inglês, né? Unfortunately, infelizmente, ou infortunadamente, que é a mesma coisa que infelizmente. Yeah? So, but unfortunately, I don't see the sheep in the box. Eu não vejo a ovelha na caixa. Bom, aqui eu imagino que ele esteja falando, quando ele fala assim, talvez ele ache que eu sou como ele tá dizendo que talvez o pequeno príncipe ache que ele é sonhador, ele tem alma de criança, assim como ele, mas infelizmente ele não é tão assim, né? Ele tá mais para adulto mesmo. Beleza? Continuando, guys. Vamos lá. Every day, new information about the Little Prince's planet comes. Todo dia, novas informações sobre o planeta do Pequeno Príncipe vem, comes, né? I also know more and more about his journey to the Earth. Eu também, also também, geralmente no começo da frase, o também no final da frase geralmente vai ser o to.
I also know more and more. Eu também sei mais e mais about his journey, sobre sua jornada to the Earth, para o planeta Terra. Earth, planeta Terra. The information comes very slowly. A informação vem muito lentamente. The information comes very slowly. The information comes during moments. A informação vem durante momentos. When the little prince thinks about his past. Quando o pequeno príncipe pensa sobre seu passado. Bom, nada que não tem nenhuma palavra muito absurda, muito diferente, né? Todas as palavras mais ou menos que já tínhamos visto por aqui. Beleza? Muito bem. Continuando. For example, on the third day, por exemplo, no terceiro dia, the little prince speaks about a problem with the baobabs. The baobabs. Eu até esqueci a pronúncia que a gente tinha visto aqui. É baobabs ou baobabs. Vamos ouvir aqui mais uma vez. What are some other things that are related to baobabs? Baobabs. The avenue of the baobabs with Trees. Baobab. That his ears stuck straight out from his head. But Meiko did not live among the baobabs anymore. Baobabs. É isso, baobabs. Por exemplo, no terceiro dia, o pequeno príncipe falou sobre um problema com os baobabs. Baobabs are big trees. As baobabs são árvores grandes. The conversation about baobabs, a conversa sobre baobabs, starts when the little prince, começa quando o pequeno príncipe asks me a question about the sheep. Me faz uma pergunta sobre a ovelha. Is it true that the sheep eat little trees? Lembrando que ovelha é uma palavra que o singular é sheep e o plural é sheep também, tá? Então pode ser one sheep, two sheep. Interessante, né? É bem irregular. Então é verdade que ovelhas comem pequenas árvores? Yes, it's true. Sim, é verdade. It's good. Ah, é bom, que bom. I don't understand why it is so important that sheep eat little trees. Eu não sei por que, I don't know why, é tão importante que ovelhas comam pequenas árvores. Ele não entendeu por que o pequeno príncipe tem essa urgência. But the little prince says, mas o pequeno príncipe diz. So they also eat baobabs. Então eles também comem as baobabs. Guys, deixa eu só ver se tem tradução para baobabs, que eu nem pesquisei. De repente é o nome baobás. Em português é baobás. Ok. Baobás, baobabs. Baobá. Tem baobá no Brasil? Baobá no Brasil. Também conhecido como embodeiros, imbodeiros ou calabaceiras. É uma espécie africana de porte arbóreo da família Tananã. Tem no Brasil? Não tem. Tem na Bahia, tem no Ceará, no Distrito Federal. Interessante. Então tem sim. Baobabs, baobás, tem no Brasil. Continuando. Então eles também comem baobás. I tell the little prince that baobabs aren't little trees. Eu digo ao pequeno príncipe que os baobás não são pequenas árvores. Vale a pena ressaltar aqui que várias palavrinhas relacionadas a diálogo estão sendo usadas aqui. Tem o tell, que é dizer. Tem o say, que é dizer. Tem o speak, que é falar. Então presta atenção que essas palavrinhas são muito importantes, tá? Então, I tell the little prince that baobabs aren't little trees. Eu digo pra ele que baobás não são árvores pequenas. The baobabs are big trees. The baobabs are very big. Baobás são árvores grandes, elas são muito grandes. They are like houses. Elas são como casas. And for example, if you put 9 big elephants on your planet, por exemplo, se você colocar 9 elefantes grandes no seu planeta, these elephants can't eat one baobab. Esses elefantes não conseguem comer uma baobá. The baobabs are so big. Elas são tão grandes. Aqui é legal que ele falou bem figurativamente, né? Do jeito que o Pequeno Príncipe gosta. The idea of 9 elephants is funny for the little prince. A ideia de 9 elefantes é engraçada para o Pequeno Príncipe. And he laughs. E ele ri. On my planet, elephants must stand on elephants. No meu planeta, elefantes deve, né? Devem, stand é ficar em pé. Então, eles devem ficar em pé em elefantes. Elefantes devem ficar em pé em elefantes. Porque não cabem todos um ao lado do outro. Interessante, né? But then he says something clever. Mas então, ele fala algo inteligente. Olha só, say, tell. Presta atenção nessas palavras que elas são importantes. Aqui eu vou anotar o clever. Creio que nós não temos visto ainda. Clever é a mesma coisa que inteligente. Inteligente, como fala? Perspicaz. Yeah? Mas então ele diz algo inteligente. When the baobabs are young, they are very small.
Quando os baobás são jovens, elas são muito pequenas. Faz sentido. It is true, I say. É verdade, eu digo. But why is it important that your sheep eats the little baobabs? Mas, por quê? Why? Porque why é porque para pergunta, tá? O porquê de resposta é because. Então, why pergunta e o because responde. Só que tem uma frase, até que nós já vimos aqui hoje, que parece que why está sendo meio usado numa afirmação, que é I don't know why. Eu não sei o porquê, né? I don't know why you did this, man. Eu não sei por que você fez isso. I don't know why they called me. Eu não sei porque eles me ligaram, enfim. Mas why é geralmente porque para pergunta, tá? Mas por que é importante that your sheep eats the little baobabs? Por que é importante que sua ovelha coma os pequenos baobás? He says, ele diz, It is simple. Think about it. It's not very difficult. É simples. Pense sobre isso. Think about it. Pense nisso. It's not very difficult. Não é muito difícil. E aí, partindo para a última frase, So I start to think about the problems with baobabs. Então, eu começo a pensar sobre problemas com os baobás. Soon I have the answer. Logo, soon é logo, é em breve. No cinema, sempre que tem um filme para sair, eles colocam coming soon, vindo em breve, né? Então, soon é breve. Soon I have the answer. Logo, eu tenho a resposta. Em breve, terei a resposta. Bom, a gente ficou sem resposta também, né? O que será que o Pequeno Príncipe quis dizer? Faz o seguinte, faça suas apostas aqui nos comentários, tá? No comentário do Spotify, no comentário do YouTube, no comentário do Instagram, faça a sua aposta. Por que ele falou que é muito simples ele estar interessado pelos baobás? Não sei, veremos. Bom, meus amigos, antes de partir para o level 2, a gente vai fazer uma revisão do level 1. Lembrando que nesse momento eu vou ler novamente. Vou dar uma pausa de 2, 3 segundos para você completar e tentar traduzir, tá bom? Essa parte é muito interessante para ver se você pegou bem. E é logo depois eu venho com a tradução, tá bom? Lembrando que essa parte, se você tiver com as mãos disponíveis para usar aí, se não estiver dirigindo nem nada, você pode pausar, tenta traduzir, logo depois eu venho com a resposta. Acho que você fica com um pouquinho mais de tempo, tá bom? Porque eu não posso esperar tipo 10 segundos entre frases. Porque não daria certo. Para deixar isso mais difícil para quem tá assistindo em vídeo, nesse momento eu não vou disponibilizar o texto para vocês, tá? É só para vocês ouvirem mesmo. Então, mesmo que vocês estejam vendo aí em vídeo, é para deixar mais difícil mesmo. Então, eu vou olhar aqui pro lado e vou ler, e vocês não vão saber a leitura. Vocês vão ter que ouvir, tá bom? Vamos lá então. It is 6 years after my meeting with the little prince. É 6 anos depois do meu encontro com o Pequeno Príncipe. When I think about him, I'm sad. Quando eu penso sobre ele, eu estou triste. But I write about the little prince because I don't want to forget him. Mas eu escrevo sobre o Pequeno Príncipe porque eu não quero esquecê-lo. It is sad when you forget a friend. É triste quando você esquece um amigo. Not everybody has a friend. Nem todo mundo tem um amigo. This is the reason why I have paper and colors in my hands now. This is the reason why. Esse é o motivo do porquê eu tenho papel e coloridos na minha mão agora. Lápis coloridos, possivelmente. It is difficult to draw for me when I am old. É difícil desenhar para mim quando eu sou velho, quando eu estou velho. But I want to do it. Mas eu quero fazer isso. I want to make my pictures very good. Eu quero fazer minhas imagens muito boas. But I'm not sure if I can do it. Mas eu não tenho certeza se eu consigo fazer isso. One picture is okay. Uma imagem está ok. But another picture is not very good. Mas uma outra imagem não é muito boa. I make some mistakes in the size too. Eu cometo alguns erros no tamanho também. Here, the little prince is very big. Aqui, o Pequeno Príncipe é muito grande. Here, he is very small. Aqui, ele é muito pequeno. Maybe the colors of his clothes is not correct. Talvez as cores de suas roupas não estejam corretas. But I try to draw as well as possible. Mas eu tento desenhar tão bem quanto possível. But sometimes when my picture is not perfect, it's not my mistake. Mas às vezes quando minha imagem não está perfeita, não é meu erro. It is the little prince's mistake.
É o erro do Pequeno Príncipe. He never explained things to me. Ele nunca explica coisas para mim. Maybe he thinks that I am like him. Talvez ele pense que eu sou como ele, que eu seja como ele. But unfortunately, I don't see the sheep in the box. Mas infelizmente eu não vejo a ovelha na caixa. Every day, new information about the Little Prince's planet comes. Todos os dias, novas informações sobre o planeta do Pequeno Príncipe saem. Ou vêm, né? Come é vir ou é sair. I also know more and more about his journey to the Earth. Eu também sei mais e mais sobre sua jornada para a Terra. The information comes very slowly. A informação vem muito lentamente. The information comes during moments when the little prince thinks about his past. Again, vou repetir. The information comes during moments when the little prince thinks about his past. A informação vem durante momentos quando o Pequeno Príncipe pensa sobre seu passado. For example, on the third day. Por exemplo, no terceiro dia, vocês viram que eu juntei o third e o day, porque acaba com D e começa com D, dá pra você fazer um D só. Então fica on the third day. On the third day, tá? No terceiro dia, the little prince speaks about a problem with the baobabs. O Pequeno Príncipe fala sobre um problema com os baobás. Baobabs are big trees. Baobás são grandes árvores. The conversation about baobabs starts... A conversa sobre os baobás começa when the little prince asks me a question about the sheep. Quando o Pequeno Príncipe faz uma pergunta para mim a respeito da ovelha. Ou ovelhas. Is it true that sheep eat little trees? É verdade que ovelhas comem pequenas árvores? Yes, it's true. Sim, é verdade. It is good. Que bom, é bom. I don't understand why it is so important that sheep eat little trees. I don't understand why. Eu não entendo por quê. It is so important. É tão importante that sheep eat little trees. Que ovelhas comam pequenas árvores. But the little prince says. Mas o Pequeno Príncipe diz. So, they also eat baobabs? Então, eles também comem baobás? I tell the little prince that baobabs aren't little trees. Eu digo ao Pequeno Príncipe que baobás não são pequenas árvores. The baobabs are big trees. The baobabs are very big. Os baobás são grandes árvores. Elas são muito grandes. They are like houses. Elas são como casas. And, por exemplo, if you put 9 big elephants on your planet, these elephants can't eat one baobab. Se você colocar 9 grandes elefantes no seu planeta, estes elefantes não conseguirão comer um baobá. The baobabs are so big. Os baobás são tão grandes. The idea of 9 elephants is funny for the little prince. A ideia de 9 elefantes é engraçada para o Pequeno Príncipe. And he laughs. E ele ri. Eu nem anotei o laugh aqui, eu vou anotar, tá? Laugh é bem legal. Já apareceu aqui outras vezes, mas vou anotar mesmo assim. Risada. Risada. And he laughs. E ele ri. On my planet, elephants must stand on elephants. No meu planeta, elefantes devem subir em elefantes. Né? Não dá para ter mais de um elefante no meu planeta. But then he says something clever. Mas então ele fala algo inteligente. When the baobabs are young, they are very small. Quando os baobás são pequenos, são jovens, elas são bem pequenas. Ou eles são bem pequenos. It is true, I say. É verdade, eu digo. But why is it important that your sheep eats the little baobabs? Mas por que é importante que sua ovelha coma os pequenos baobás? He says, ele diz, it is simple, think about it, it's not very difficult. É simples, pense a respeito disso, pense sobre isso.
não é muito difícil. So I start to think about problems with baobabs. Então eu começo a pensar sobre problemas com os baobás. Soon I have the answer. Em breve, logo, eu tenho a resposta. Começando o level 2 do capítulo 5, Elephants. Vamos lá, guys. Como de costume, eu vou ler primeiro, depois a gente vai analisando. Let's go. This all happened 6 years ago. When I look at these memories, I feel sad. But I describe the little prince here because I don't want to forget him. It is sad to forget a friend. Not everybody had a friend. So that's why I bought a box of paints and some pencils. It's hard to start drawing at my age after so long time again. I'll try, of course, to make my pictures as true to life as possible. But I'm not quite sure what the result will be. One picture is alright, and another doesn't look like what I tried to draw. I make some mistakes on the size too. Here the little prince is too tall. Here he's too short. I'm not also sure about the colors of his clothes, but I'll try to do my best. In some other details, I'll make mistakes too. But here you have to forgive me. It's not my fault. My friend never explained anything to me. Maybe he thought that I was like him, but I, unfortunately, don't know how to see the sheep through the walls of a box. Maybe it's because I'm little like the adults. Maybe I'm already old. Every day I learned something about the little prince's planet. I learned about his departure from it, about his journey. The information came very slowly, usually during moments when the little prince was thinking about his past. On the third day, I learned about the problem with the baobabs. Baobabs are big trees. I learned about the problem thanks to a question about the sheep that the little prince asked me. Is it true that sheep eat little bushes? Yes, that's true. Oh, that's good. I didn't understand why it was so important that sheep ate little bushes, but the little prince added, so they also eat baobabs? I told the little prince that baobabs aren't little bushes. The baobabs are right the opposite. They are trees as large as churches. And that even if he took 9 big elephants back to his planet, those elephants couldn't eat one single baobab. The idea of 9 elephants made the little prince laugh. They would have to stand on each other. Perdoa a atuação de centavos, I guess. But he said something clever. The baobabs, before they grow so big, they are very small at the beginning. That's right, I said. But why is it important that your sheep eats the little baobabs? He said, come on, you know. As if we were talking about something clear and simple. And then I had to use my intelligence to solve the problem without any assistance. Bom, galera, percepção do level 2 aqui. Lembrando que eu tô lendo com vocês, né? Eu já li essa história algumas vezes, mas faz tempo, então não lembro de muitas informações. Então a percepção que eu tenho sempre é ao vivo aqui com vocês. Minha percepção agora foi: o level 2 está infinitamente melhor escrito que o 1, né? Tá muito mais completo de informações, tá muito mais agradável e fluido. Vamos à análise. Let's go. This all happened 6 years ago. Isso tudo aconteceu. Happen, a gente anota toda vez. Vamos anotar hoje também, porque não, né? Happen, acontecer. Palavra importantíssima do inglês, guys. Happen, acontecer. Então, this all happened. Isso tudo aconteceu no passado. 6 years ago, 6 anos atrás. When I look at these memories, quando eu olho para essas memórias, I feel sad. Eu me sinto triste. Vale a pena a gente parar um tempo aqui, 10 segundinhos, para falar sobre these. Essas palavras aqui sempre geram muitas confusões, tá? THIS é a palavra this. Significa isso, este, tudo que está a seu alcance, né? Então, tudo que você consegue tocar vai ser this, vai ser isso. O plural de this é these. A diferença na pronúncia simplesmente é que a primeira vogal alonga-se e no final tem um sonzinho mais alongado também. Então, this, singular, these, plural. O oposto de this é that.
That é aquilo, é isso, aquele que está fora do seu alcance. E o plural de that é those. Parece o número 12 sem o E no final, né? Those. Só que com TH ao invés do D. Those. Aquele, aquilo, aquela. Tá? Para você diferenciar o this do that, é simplesmente o lance do alcance. O que está ao seu alcance é this, o que está fora do seu alcance é that. E aí, as suas versões plural, as suas versões no plural, E aí o plural só vem para dar ideia de que tem mais de uma unidade. Simples assim, tá? Eu falo isso porque a gente vai ver aqui nesse capítulo mais algumas vezes. Então, ó. When I look at these memories, quando eu olho essas memórias, I feel sad. Eu me sinto triste. But I describe the Little Prince here, mas eu descrevo. Descrevo ou descrevo? Descrevo, né? Perdão, o português às vezes me falta. Descrevo. Descrever. Não, é descrevo mesmo. Descrevo, tá? Mas eu descrevo o Pequeno Príncipe aqui because I don't want to forget him. Igual level 1, porque eu não quero esquecê-lo. It is sad to forget a friend. É triste esquecer um amigo. Not everybody had a friend. Nem todo mundo teve um amigo. Had, passado de have. Então ficou melhor aqui do que no primeiro level. O primeiro level é nem todo mundo tem um amigo. No segundo, nem todo mundo teve um amigo. So that's why. Então é por isso. I bought. Bought, passado do verbo buy, que é comprar. Anotarei isso daqui porque isso aqui é um bom verbo de se anotar. Comprar, passado. So that's why I bought a box of paints. É por isso que eu comprei uma caixa de pinturas, né? Paint. And some pencils. E alguns lápis. Right? Será que o plural de lápis é lápises em português? Diga aí nos comentários. Então é por isso que eu comprei uma caixa de pinturas e alguns lápis. It's hard to start drawing. É difícil começar a desenhar. At my age. Na minha idade. After so long time again. Depois de tanto tempo de novo. Certo? Nada muito peculiar em termos de vocabulários aqui. That's why, eles deixaram em negrito aqui. Eu vou deixar também aqui marcado. That's why. A gente já anotou isso daqui? Deixa eu ver. É por isso que. Não anotamos, tá anotado agora então. That's why. É por isso que. Então, I will try, of course. Eu vou tentar. I will try, of course, é claro. To make my pictures as true to life as possible. Fazer os meus desenhos as true to life. Tão verdadeiros em relação à vida quanto possível. Então eu vou tentar desenhar o mais fidedigno com a vida o possível, né? As true to life as possible. Então, tão fiel à vida quanto possível. But I'm not quite sure, mas eu não estou certo. Lembra lá no primeiro level que a gente viu I'm not sure, eu não estou certo, eu não tenho certeza? Esse quite, ele é uma palavrinha bastante usada em inglês britânico, mais que em americano, para dar a ideia de um pouquinho mais de intensidade. Se eu como uma comida e eu acho ela ok, eu falo, oh, it's good, é boa, legal. Mas se eu quero falar que é bem boa, nossa, é bem boa, hein? Oh, it's quite good. Nossa, é bem boa. Então esse quite é meio que esse bem, para dar um pouquinho mais de intensidade. But I'm not quite sure, mas eu não estou bem certo, what the result will be. O que o resultado será, qual o resultado será, certo? Lembrando que ele está falando que ele vai tentar desenhar o mais fidedigno possível, mas ele não tem certeza de como será o resultado. One picture is alright. Uma das imagens é ok, alright. And another doesn't look like what I tried to draw. E uma outra não parece, look like é parecer, em aspecto, vou anotar aqui, palavras importantes, né? And another doesn't look like what I tried to draw. E o outro não parece com o que eu tentei desenhar. Try, vocês viram, né? Try, tentar aparece o tempo todo. I make some mistakes on the size too. Eu cometo alguns erros no tamanho também. Here, the little prince is too tall. Aqui, porque no príncipe é muito alto, ou alto demais. Esse too antes do adjetivo dá a ideia de demais, de excesso. Aqui o pequeno príncipe é alto demais. Here, he's too short. Aqui, ele é baixo demais. I'm not also sure about the color of his clothes. Eu também não estou certo sobre as cores de suas roupas. But I'll try to do my best. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor.
Ó, isso aqui me lembra uma palestra do Mário Sérgio Cortella, guys, que ele fala isso daqui. Ele fala que quando você pede, por exemplo, para um brasileiro fazer alguma coisa, a mentalidade que a gente tem aqui como brasileiro, geralmente a gente fala, vou ver o que eu faço, né? Vou ver o que eu faço, né? Em inglês, a mentalidade mais americana, mais britânica, eles não falam, vou ver o que eu faço, né? Eles falam, vou fazer o meu melhor. E você vê que o Cortella até enfatiza que isso não é uma diferença de tradução, né? É uma diferença de mentalidade. Eu vou ver o que eu faço e I'll try my best, né? I'll try to do my best. É bem diferente. Bem legal essa palestra do Cortella. E aí nessa palestra que ele fala a famosa frase que a gente sempre usa nos workshops do Inglês do Zero, que é: faça o seu melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Frase maravilhosa, presta atenção. Faça o seu melhor nas condições que você tem agora, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então fica a frase aí para inspirar o seu dia, independente de quanto seja, que essa frase possa te inspirar a fazer o seu melhor. Do your best, ok? Então, voltando para cá, but I'll try to do my best. Vou tentar fazer o meu melhor. In some other details, I will make mistakes too. Em alguns outros detalhes, eu cometerei erros também. But here you have to forgive me. Mas aqui you have to forgive me. Forgive é perdoar. Você vai reparar que a palavra forgive e forget são bem parecidas e elas geralmente aparecem juntas, né? Tem até música chamada Forgive and Forget. Esqueça e perdoe, né? Perdoe e esqueça. Então, forgive é perdoar. Forget é esquecer. Forgive and forget. Então, aqui você tem que me perdoar. It's not my fault. It's not my fault significa não é minha culpa. Vou anotar aqui também o my fault. Parece que é minha falta, mas significa minha culpa. It's not my fault. Não é minha culpa. Ok? My friend never explained anything to me. Meu amigo nunca explicou nada para mim. Maybe he thought that I was like him. Talvez ele tenha achado, ele pensou que eu era como ele. Mas eu, unfortunately, infelizmente, don't know how to see the sheep through the walls of a box. I don't know how to see the sheep. Eu não sei como ver a ovelha. Through significa através. Essa é uma palavra que é melhor você aprender sonoramente do que a sua escrita, porque a sua escrita é bem complexa, mas through é através. É a mesma palavra que você encontra nos drive-thrus, que é você dirige com o seu carro através do restaurante, certo? Então, eu infelizmente não sei como ver a ovelha através the walls of a box, das paredes de uma caixa. Maybe it's because I'm a little like the adults. Talvez é porque eu sou um pouco como os adultos. Maybe I'm already old. Talvez eu já seja. Esse already significa já. Essa palavra aqui tá no top 50 de palavras mais importantes do inglês. Já. Already, já. Talvez eu já seja velho. Every day I learned. Guys, o learned se escreve L-E-A-R-N-T. L-E-A-R-N-T. É o passado de learn. Learn, aprender. Aí você põe o T no final que fica aprendi. Learned. Every day I learned something new about the Little Prince's planet. Todo dia eu aprendi algo novo sobre o planeta do Pequeno Príncipe. I learned about his departure from it. Eu aprendi sobre sua departure. Departure, você vê em aeroportos. Você que viaja bastante aí, ó. Departure é partida, né? Arrivals é chegadas. Departure é partida. Então, eu aprendi sobre sua partida dele. About his journey. Sobre sua jornada. The information came very slowly. A informação vinha muito lentamente. Usually during moments when the little prince was thinking about his past. Geralmente durante momentos quando o Pequeno Príncipe estava pensando sobre seu passado. Guys, nada muito peculiar em termos de vocabulário aqui, né? Vamos lá. On the third day, no terceiro dia, I learned about the problem with the baobabs. Eu aprendi. Esse learn é aprender, aprendi, porém, pode ser também, guys, aprendi, eu fiquei sabendo, né? Eu fiquei sabendo, eu descobri, também funciona. Eu descobri sobre o problema com os baobabs. Baobabs are big trees. São grandes árvores. I learned about the problem. Eu soube sobre o problema. Thanks to a question about the sheep that the little prince asked me. Graças a, thanks to.
A pergunta sobre ovelhas que o Pequeno Príncipe me fez. Is it true that sheep eat little bushes? É verdade que as ovelhas comem pequenos arbustos? Bush é arbusto, tá? Bush, arbusto. É verdade que elas comem pequenos arbustos? Yes, that's true. Sim, é verdade. Oh, that's good. Ah, isso é bom. I didn't understand why it was so important. I don't understand. Eu não entendo, presente. I didn't understand. Eu não entendi, passado. Eu não entendi o porquê era tão importante that the sheep ate little bushes. Que as ovelhas comessem pequenos arbustos. But the little prince added. Mas o Pequeno Príncipe adicionou. So, they also eat baobabs. Então, eles também comem, elas as ovelhas, né? Baobás. I told the little prince that baobabs aren't little bushes. Eu disse ao Pequeno Príncipe que baobás não são pequenos arbustos. The baobabs are right the opposite. Os baobás são bem o oposto. Right pode ser bem. Right here, bem aqui. Right now, bem agora. Right the opposite, bem o oposto. They are trees as large as churches. Elas são árvores. Lembra que eu falei do as, adjetivo as? Tão, adjetivo quanto? Então, as large as churches. Tão largas e grandes quanto igrejas. Então, os baobás são árvores tão grandes quanto igrejas. And that even if he took 9 big elephants back to his planet, e that even if, e que mesmo se, mesmo que, vou anotar aqui, ó, even if, mesmo que ou mesmo se, tá? If é se, mas no português de vez em quando mesmo que funciona melhor. Even if he took, mesmo que ele levasse 9 big elephants back to his planet, 9 grandes elefantes de volta ao seu planeta, those elephants, estes elefantes, lembrando que those é o plural de that, couldn't eat one single baobab. Não conseguiriam comer um único baobá. One single baobab, um único baobá. The idea of 9 elephants made the little prince laugh. A ideia de 9 elefantes fez o Pequeno Príncipe rir. They would have to stand on each other. They would have to stand. Eles teriam que. Have, ter, would have, teria. Teriam que ficar em pé. On each other. É uns nos outros. Eles teriam que ficar em pé uns nos outros. But he said something clever. Mas ele disse algo inteligente. The baobabs, before they grow so big. Os baobás, antes deles crescerem tão grandes. Grow, crescer, né? They're very small at the beginning. Eles são bem pequenos at the beginning, no começo. That's right. Isso é verdade. I said, eu disse. But why is it important that your sheep eats the little baobabs? Mas por que é importante que sua ovelha coma os pequenos baobás? He said, ele disse, come on, you know. Come on, guys, significa qual é. Qual é a melhor tradução para come on? Qual é? Come on. É a mesma intenção, tá? Ou, na tradução você pode encontrar como, vamos lá. Vamos. Mas é a ideia do qual é, né? Pra vocês cariocas, qual é? Qual é? You know, você sabe. As if we were talking about something clear and simple. Como se, as if we were talking, nós estivéssemos falando about something clear and simple. Sobre algo claro e simples. And then I had to use my intelligence. Então eu tive que usar minha inteligência to solve the problem. Vamos anotar a frase inteira. Solve. Não precisa da frase inteira não. Só o solve já funciona. Solve é resolver. Eu sempre falo isso, mas parece resolver sem o RE do começo, né? Só que não é solve, não é zolve. É solve. Resolver, solve, tá? A escrita é parecida, mas a pronúncia não. Então, I had to use my intelligence to solve the problem. Tive que usar minha inteligência para resolver o problema. Without any assistance. Without, sem, any, nenhuma, assistência, sem nenhuma ajuda. Beleza, guys? Lembrando que é para você colocar nos comentários por que você acha que o Pequeno Príncipe falou que é fácil, que ele sabia a resposta. Qual que é seu chute? Se você não lembra da história, ótimo. Se você lembra, não conta, tá? Mas se você tá aprendendo, tá lendo esse livro pela primeira vez, tá acompanhando pela primeira vez, ou se você não lembra,
Dê seu palpite. Por que ele falou que é fácil? Eu acho que eu tenho meu palpite aqui. Mas eu não vou falar meu palpite, tá? Vamos ver se vocês chegam a algum palpite. Beleza? Bom, guys, vamos fazer o resumo do level 2. Lembrando que eu vou ler a frase e esperar alguns segundos, depois eu venho com a tradução. Pause se precisar de mais tempo para você traduzir também. Let's go. This all happened 6 years ago. Isso tudo aconteceu 6 anos atrás. When I look at these memories, I feel sad. Quando eu olho para essas memórias, para essas lembranças, eu me sinto triste. But I describe the little prince here. Mas eu descrevo o Pequeno Príncipe aqui because I don't want to forget him. Porque eu não quero esquecê-lo. It's sad to forget a friend. É triste esquecer um amigo. Not everybody had a friend. Nem todos tiveram um amigo. So that's why I bought a box of paint and some pencils. Então é por isso que eu comprei uma caixa de tinta, de pintura e alguns lápis. Lápis. It's hard to start drawing at my age after so long time again. É difícil começar a desenhar na minha idade depois de tanto tempo de novo. I will try, of course, to make my pictures as true to life as possible. Vou repetir. I'll try, of course, to make my pictures as true to life as possible. Eu tentarei, é claro, fazer as minhas pinturas o mais parecido com a vida possível, mais fidedigno possível. But I'm not quite sure what the result will be. Mas eu não estou bem certo de qual resultado será. One picture is alright. Uma imagem está ok. And another doesn't look like what I tried to draw. E uma outra não parece com o que eu tentei desenhar. I make some mistakes on the size too. Eu cometo alguns erros no tamanho também. Here the little prince is too tall. Aqui o Pequeno Príncipe é alto demais. Here he is too short. Aqui ele é jovem, quer dizer, aqui ele é baixo demais. I'm not also sure about the color of his clothes. Eu também não tenho certeza sobre as cores das suas roupas. But I'll try to do my best. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. In some other details, I'll make mistakes too. Em alguns outros detalhes eu cometerei erros também. But here you have to forgive me. Mas aqui você tem que me perdoar. It's not my fault. Não é culpa minha. My friend never explained anything to me. Meu amigo nunca explicou nada para mim. Maybe he thought that I was like him. Talvez ele pensou que eu fosse como ele. But I, unfortunately, don't know how to see the sheep through the walls of a box. Vou repetir. But I, unfortunately, don't know how to see the sheep through the walls of a box. Mas eu, infelizmente, não sei como ver a ovelha através das paredes de uma caixa. Maybe it's because I'm a little like the adults. Talvez seja porque eu seja um pouco como os adultos. Maybe I'm already old. Talvez eu já seja velho. Every day I learned something about the Little Prince's planet. Todo dia eu aprendia algo sobre o planeta do Pequeno Príncipe. I learned about his departure from it. Eu aprendi sobre sua partida dele. About his journey. Sobre sua jornada. The information came very slowly. A informação vinha muito lentamente. Usually during moments when the little prince was thinking about his past. Geralmente, em momentos que o Pequeno Príncipe estava pensando sobre seu passado. On the third day, I learned about the problem with the baobabs. No terceiro dia, eu aprendi sobre o problema com os baobás. Baobabs are big trees. Baobás são grandes árvores. I learned about the problem thanks to a question about the sheep that the little prince asked me. Eu aprendi sobre o problema graças a uma pergunta sobre a ovelha que
que o Pequeno Príncipe me fez. Me perguntou. Is it true that sheep eat little bushes? É verdade que as ovelhas comem pequenos arbustos? Yeah, that's true. Sim, é verdade. Oh, that's good. Ah, isso é bom. I didn't understand. Eu não entendi. Why it was so important. Porque era tão importante that sheep ate little bushes. Que as ovelhas comessem pequenos arbustos. But the little prince added. Mas o Pequeno Príncipe adicionou. So, they also eat baobabs? Então eles também comem baobás? I told the little prince that baobabs aren't little bushes. Eu disse ao Pequeno Príncipe que baobás não são pequenos arbustos. The baobabs are right the opposite. Os baobás são bem o contrário, o oposto. They are trees as large as churches. Eles são árvores tão grandes quanto igrejas. And that even if he took 9 big elephants back to his planet. Vou repetir. And that even if he took 9 big elephants back to his planet. Mesmo que ele levasse 9 grandes elefantes de volta para o seu planeta, those elephants couldn't eat one single baobab. Esses elefantes não conseguiriam comer nem um único baobá. The idea of 9 elephants made the little prince laugh. A ideia de 9 elefantes fez o Pequeno Príncipe rir. They would have to stand on each other. Eles teriam que ficar em cima uns dos outros. But he said something clever. Mas ele disse algo inteligente. The baobabs, before they grow so big. Os baobás, antes deles ficarem tão grandes, they are very small at the beginning. Eles são bem pequenos no começo. That's right, I said. Está certo? Eu disse. But why is it important that our sheep eats the little baobabs? Mas por que é importante que sua ovelha coma os pequenos baobás? He said. Ele disse. Ah, come on, you know. Ah, qual é? Você sabe. Ah, vamos lá, você sabe. As if we were talking about something clear and simple. Como se estivéssemos falando de algo claro e simples. And then I had to use my intelligence to solve the problem. Então eu tive que usar minha inteligência para resolver o problema. Without any assistance. Sem nenhuma assistência. Começando o último level aqui do News in Levels, level 3, Elephants. Vamos lá, sem mais delongas, let's go. It has been 6 years since my friend went away with his sheep. If I try to describe him here, it is because I don't want to forget him. It's sad to forget a friend. Not everyone has had a friend. And if I forget him, I can become like the adults, who are only interested in numbers. So that's why I bought a box of paints and some pencils. It's hard to go back to drawing at my age, when no other attempt has ever been made except those of Big Snake from the outside and Big Snake from the inside. I'll try, of course, to make my portrait as true as life as possible, but I'm not quite sure if I'm going to succeed. One drawing is alright, and another doesn't look like what I was trying to draw. I make some errors on the side too. Here the little prince is too tall, here he's too short. I also feel some doubts about the color of his clothes, but I'll try to do my best. In some other details, I'll make mistakes too. But here you have to forgive me. It's not my fault. My friend never explained anything to me. Maybe he thought I was like him, but I, unfortunately, don't know how to see the sheep through the walls of a box. Maybe I'm a little like the adults. I have probably grown old. Every day I learned something about the little prince's planet, about his departure from it, about his journey. The information came very slowly, usually during moments when the little prince was thinking about his past. On the third day, I learned about the problem with the baobabs. Baobabs are big trees. I learned about the problem thanks to a question about the sheep that the little prince suddenly asked me. It looked like the question came from a sad thought. Is it true that sheep eat little bushes? Yeah, that's true. Oh, I'm glad.
I didn't understand why it was so important that sheep ate little bushes, but the little prince added, "So they also eat baobabs?" I told the little prince that baobabs aren't little bushes, right the opposite. They are trees as large as churches. And that even if he took a whole herd of elephants back to his planet, the herd couldn't eat one single baobab. The idea of the herd of elephants made the little prince laugh. We would have to put them one on the top of the other. But he made a wise comment. The baobabs, before they grow so big, they begin by being small. That's right, I said. But why do you want your sheep to eat the little baobabs? He replied, come on, you know, as if we were talking about something quite obvious. And then it was up to me to use my intelligence and solve the problem, without any assistance. Bom, primeiras impressões, o comecinho aqui principalmente bastante informativo, né? Bastante informação que não tínhamos nos levels anteriores. Vamos lá. Lembrando que para melhor experiência aqui nesse level, você tem que manjar do Present Perfect, tá? Present Perfect é um tempo verbal bem específico e avançado, que nós explicamos em mais detalhes no episódio 150. Se quiser, ouça lá o episódio para você tirar bom proveito desse level 3. Vamos lá. It has been 6 years since my friend went away with his sheep. It has been significa faz. Faz algum tempo. Por exemplo, faz 10 anos que sou professor. It's been 10 years that I'm a teacher. Esse it has been tem algumas traduções, mas basicamente quando depois do it has been tem algum número e anos, é porque faz tantos anos. It has been 6 years, faz 6 anos. It has been 10 years, faz 10 anos. E às vezes, esse it has, ele é contraído para it's. It's been 6 years, faz 6 anos. It's been 10 months, faz 10 meses. Tá? Mas às vezes pode ser it's been, pode ser tem sido, né? Por exemplo, naquela música It's been a long day without you, my friend. It's been a long day without you, my friend. Tem sido um dia longo sem você, meu amigo. Enfim. It's been 6 years since my friend went away. Faz 6 anos desde que meu amigo went away. Go away é ir embora. Went away é o passado. Foi embora com sua ovelha. If I try to describe him here, se eu tento descrevê-lo aqui, it is because I don't want to forget him. É porque eu não quero esquecer ele. It's sad to forget a friend. É triste esquecer um amigo. Not everyone has had a friend. Nem todo mundo já teve um amigo. Aqui o has had é porque é o present perfect, para falar de uma experiência, né? Nem todo mundo já teve a experiência de ter um amigo, né? Not everyone has had a friend. And if I forget him, se eu esquecê-lo, I can become like the adults. Eu posso become, vou anotar, se tornar. Nesse caso, me tornar, né? I can become, eu posso me tornar, like the adults, como os adultos, who are only interested in numbers, que estão apenas interessados em números. So that's why I bought a box of paints and some pencils. Então, that's why, é por isso que eu comprei uma caixa de tinta, de pinturas e alguns lápis. It's hard to go back to drawing. É difícil, go back to é voltar, tá? É ir de volta pra. Go back to drawing, voltar a desenhar. At my age, na minha idade. When no other attempt has ever been made. Quando, no other attempt. Attempt significa tentativa. Quando nenhuma outra tentativa, when no other attempt has ever been made, foi feita. Esse ever aqui no Present Perfect é só um intensificador, não há necessidade de você traduzi-lo. Has been made, foi feita, né? Quando nenhuma tentativa foi feita. Except those of big snakes from the outside and big snakes from the inside. Com exceção daqueles desenhos de grandes cobras de fora e grandes cobras por dentro. I will try, of course, eu vou tentar, é claro, to make my portraits, fazer os meus retratos. Portrait é mais quando você de fato desenha o rosto da pessoa, retrato, né? Você tenta fazer um retrato da pessoa. Manja no Titanic, quando Jack desenha Rose, que ele é um portrait. Eu vou tentar fazer os meus retratos as true to life as possible. As true to life as possible. Tão semelhantes à vida quanto possível. But I'm not quite sure, mas eu não estou bem certo,
if I'm going to succeed. Succeed significa ser bem-sucedido, conseguir alguma coisa. Sucedido em. Então, não tenho certeza se eu vou ser bem-sucedido. One drawing is alright. Um desenho está ok. And another doesn't look like what I was trying to draw. E um outro não parece com o que eu estava tentando desenhar. What I was trying to draw. I make some errors on the size too. Eu cometo alguns, lembra que nos levels anteriores falamos mistakes? Aqui ele usou a palavra errors, que é igualzinho o erro do português, só que tem um RS no final. Então é erro RS, errors. I make some errors on the size too. Eu cometo alguns erros no tamanho também. Ah, teacher, posso usar error em vez de mistake? Não. Não recomendo. Use make mistake. Sempre é a frase mais comum. Esse error aqui é extremamente incomum, tá? Here the little prince is too tall. Aqui o pequeno príncipe é alto demais. Here is too short. Que ele está baixo demais. I also feel some doubts about the color of his clothes. I feel some doubts. Eu sinto algumas dúvidas. Doubt, dúvidas. Tem o B na escrita, mas é mudo. Então também sinto algumas dúvidas sobre a cor de suas roupas. But I'll try to do my best. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. In some other details, I'll make mistakes too. Em alguns outros detalhes, eu cometerei erros também. Guys, quando for parecido com level 2, eu vou passar rápido, tá? But here you have to forgive me. Mas aqui você tem que me perdoar. It's not my fault, não é minha culpa. My friend never explained anything to me. Igualzinho, né? Meu amigo nunca explicou nada pra mim. Maybe he thought I was like him. Talvez ele pensou que eu fosse como ele. Aqui tá idêntico. But I, unfortunately, don't know how to see the sheep through the walls of a box. Maybe I'm a little like the adults. Talvez eu seja um pouco como os adultos. I have probably grown old. Eu provavelmente envelheci. Envelhecer é grow old, tá? I have probably grown old. Grown é o passado particípio do grow. Provavelmente envelheci. Eu provavelmente envelheci. Every day I learned something about the Little Prince's planet. Todo dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta do Pequeno Príncipe. About his departure from it. About his journey. Sobre sua partida dele, sobre sua jornada. The information came very slowly. A informação vinha muito lentamente. Usually during moments when the Little Prince was thinking about his past. Igualzinho, né? Geralmente em momentos que ele estava pensando sobre seu passado. On the third day, I learned about the problem with the baobabs. Baobabs are big trees. No terceiro dia eu descobri sobre os problemas com baobás, que são grandes árvores. I learned about the problem thanks to a question. Eu aprendi sobre o problema graças a uma pergunta. About the sheep, sobre a ovelha. That the little prince suddenly asked me. Que o pequeno príncipe de repente me perguntou. Vamos colocar aqui o suddenly. Suddenly, de repente. Palavra bem bonita também. Eu acho que ela soa bem, né? Suddenly. E aí vai um trecho da minha voz de novo. All of my doubts suddenly goes away somehow. Então, suddenly asked me. De repente me perguntou. It looked like the question came. It looked like. Pareceu que. The question came. A pergunta veio. Came é o passado de come. Come é vir, came é veio. From a sad thought. De um pensamento triste. Parece que a pergunta que ele fez veio de algum lugar triste ali no pensamento dele. Is it true that sheep eat little bushes? É verdade que ovelhas comem pequenos arbustos? Yeah, that's true. Sim, é verdade. Oh, I'm glad. Eu fico contente. I didn't understand why it was so important that sheep ate little bushes. But the little prince added. Não entendi porque era tão importante que ovelhas comessem pequenos arbustos, mas ele adicionou. So they also eat baobabs, ou baobabs. Eles também comem baobás. I told the little prince that baobabs aren't little bushes, right? The opposite. They are trees as large as churches. Igualzinho, né? Disse a ele que baobás não são pequenos arbustos, são bem o oposto, são tão grandes como igrejas. And that even if he took a whole herd, e mesmo que ele levasse a whole, significa todo. Aqui nós temos a palavra herd. Herd, às vezes é traduzida como bando, né? Bando de elefante. Vamos ver aqui, ó. Herd of elephants. Manada. Claro, faz sentido, né? Dependendo do que vem depois, herd of people. Ó, herd of people, rebanho de pessoa, né? Mas herd of elephants é uma manada
Uma manada de elefante. Então, even if he took a whole herd of elephants, mesmo se ele levasse uma manada inteira de elefantes back to his planet, de volta ao seu planeta, the herd couldn't eat one single baobab. Aquela manada não poderia comer nenhum único baobá. The idea of the herd of elephants made the little prince laugh. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. We would have to put them one on the top of the other. We would have to put them. Nós teríamos que colocá-los one on the top of the other. Um em cima do outro. But he made a wise comment. Mas ele fez um comentário sábio, inteligente. Wise comment, comentário sábio. He made a wise comment. Ele fez um comentário inteligente, sábio. The baobabs, before they grow so big, they begin by being small. Os baobás, antes deles crescerem tão grande, eles começam, they begin by being small, sendo pequenos. Eles começam sendo pequenos, né? Nem sempre eles são tão grandes. That's right. Isso é verdade, eu disse. But why do you want your sheep to eat the little baobabs? Por que você quer que sua ovelha coma os pequenos baobás? He replied. Ele respondeu. Eu vou anotar aqui o reply como responder, tá? Geralmente você encontra reply em e-mails. Ele respondeu. Come on, you know. Qual é? Você sabe. As if we were talking about something quite obvious. Como se estivéssemos falando sobre algo bem, quite obvious, óbvio. And then it was up to me. Então, esse up to me significa tem uma versão em português perfeita para isso. It was up to me. Cabia a mim, né? Up to me. Caber a mim. Se eu falo para você assim, ó, hey, that's up to you. Isso cabe a você, isso é decisão sua. Vou anotar aqui, ó, that's up to you. Isso é contigo. Isso cabe a você. É sua decisão. Sempre essa ideia, tá? That's up to you. Aí é contigo, right? Então voltando pro texto, ele fala assim, ó. And then it was up to me. Então, cabia a mim to use my intelligence and solve the problem. Usar a minha inteligência e resolver o problema. Without any assistance. Sem nenhuma ajuda. Bom, meus amigos, partindo pro final aqui, vamos fazer a revisão do capítulo 3. Lembrando que eu vou deixar alguns segundos, depois, mesmo esquema. Vocês pausem e traduzam. Vamos lá. It's been 6 years since my friend went away with his sheep. Faz 6 anos desde que meu amigo foi embora com sua ovelha. If I try to describe him here, se eu tentar descrevê-lo aqui, it's because I don't want to forget him. Porque eu não quero esquecê-lo. It's sad to forget a friend. É triste esquecer um amigo. Not everyone has had a friend. Nem todo mundo teve um amigo. And if I forget him, e se eu esquecê-lo, I can become like the adults, who are only interested in numbers. Posso me tornar como os adultos que só estão interessados em números. Esqueci de tampar aqui pro pessoal que tá vendo em vídeo, mas eu não vou voltar não, vamos continuar, senão vai ficar muito longo. So that's why I bought a box of paints and some pencils. Então é por isso que eu comprei uma caixa de tinta e alguns lápis. It's hard to go back to drawing at my age. É difícil voltar a desenhar na minha idade when no other attempt has ever been made. Quando nenhuma outra tentativa foi feita, except those of the big snake from the outside and the inside. Com exceção daquelas das cobras de fora e de dentro. Por fora e por dentro. I'll try, of course, to make my portraits as true to life as possible. Eu vou tentar, é claro, fazer meus retratos tão fidedignos quanto possível. But I'm not quite sure if I'm going to succeed. Mas eu não estou bem certo se eu vou conseguir ser bem sucedido. One drawing is alright. O desenho tá de boa. And another doesn't look like what I was trying to draw. E o outro não parecia com o que eu estava tentando desenhar. I make some errors on the sides. Too. Eu cometo alguns erros no tamanho também. Here the little prince is too tall. Here he's too short. Aqui ele tá alto demais, aqui ele tá baixo demais. I also feel some doubts about the color of his clothes. Eu também sinto algumas dúvidas sobre a cor de suas roupas. But I'll try to do my best. Mas tentarei fazer meu melhor. In some other details, I'll make mistakes too.
E alguns outros detalhes, eu cometerei erros também. But here you have to forgive me. Mas aqui você tem que me perdoar. It's not my fault. My friend never explained anything to me. Não é minha culpa. Meu amigo nunca explicou nada pra mim. Maybe he thought I was like him. Talvez ele tenha achado que eu fosse como ele. But I, unfortunately, don't know how to see the sheep through the walls of a box. Mesma coisa, né? Mas eu, infelizmente, não sei como ver a ovelha através das paredes da caixa. Maybe, talvez, I'm a little like the adults. Eu seja um pouco como os adultos. I have probably grown old. Eu provavelmente envelheci. Every day I learned something about the Little Princess planet. Todo dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta do Pequeno Príncipe. About his departure from it, about his journey. Sobre sua partida dele, sobre sua jornada. The information came very slowly, usually during moments when the little prince was thinking about his past. A informação vinha muito lentamente, geralmente durante momentos quando o Pequeno Príncipe estava pensando sobre seu passado. On the third day, I learned about the problem with the baobabs. No terceiro dia, eu aprendi sobre os problemas com baobás. I learned about the problem thanks to a question about the sheep that the little prince suddenly asked me. Eu aprendi sobre o problema graças a uma pergunta sobre a ovelha que o Pequeno Príncipe de repente me perguntou. It looked like it came from a sad thought. Parece que ela vinha de um lugar triste. Is it true that sheep eat little bushes? É verdade que ovelhas comem pequenos arbustos? Yeah, that's true. Sim, é verdade. Oh, I'm glad. Fico feliz. I didn't understand why it was so important that sheep ate little bushes. Eu não entendi porque era tão importante que as ovelhas comessem pequenos arbustos. But the little prince added. Mas o Pequeno Príncipe adicionou. So they also eat baobabs? Ou baobabs? Então eles também comem baobás? I told the little prince that baobabs aren't little bushes. Right, the opposite. They are trees as large as churches. Mesma coisa. Disse a ele que baobás não são pequenos arbustos, bem o oposto, são árvores tão grandes quanto igrejas. And that even if he took a whole herd of elephants, e mesmo que ele levasse uma manada de elefantes, back to his planet, de volta ao seu planeta, the herd couldn't eat one single baobab. Baobab, né? Aquela manada não conseguiria comer uma única baobá. The idea of the herd of elephants made the little prince laugh. A ideia das pequenas manadas de elefante fez o Pequeno Príncipe rir. We would have to put them one on the top of the other. Nós teríamos que colocá-los um no topo do outro. But he made a wise comment. Mas ele fez um comentário sábio. The baobabs, before they grow so big, they begin by being small. Os baobás, antes deles serem tão grandes, eles começam sendo pequenos. That's right, I said. É verdade, eu disse. But why do you want your sheep to eat the little baobabs? Mas por que você quer que sua ovelha coma os pequenos baobás? He replied. Ele respondeu. Oh, come on, you know. Qual é? Você sabe. As if we were talking about something quite obvious. Como se estivéssemos falando sobre um negócio bem óbvio. And then it was up to me to use my intelligence and solve the problem. Então, coube a mim, usar a minha inteligência e resolver o problema. Without any assistance. Sem nenhuma assistência. Bom, meus amigos, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais um capítulo aí do Pequeno Príncipe. Lembrando que a versão original, o e-book original, eu vou corrigir num vídeo do YouTube. Vai estar aqui na descrição, tá bom? Pode ser que se você ouça no dia da estreia não esteja lá ainda, porque eu vou postar daqui uns 2 dias lá no YouTube, tá bom? Mas depois você volta lá e assiste e já se inscreve no canal. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até esse momento aqui do podcast, não deixa de comentar. Vamos usar a hashtag hoje, Baobás. Hashtag, se você chegou nesse momento, coloque a hashtag Baobá para que você não perca. Para eu saber que você chegou a esse momento e que você ouviu até o finalzinho, tá bom? Antes da gente terminar, eu vou colocar o audiobook original desse capítulo elefante para preparar vocês para o próximo vídeo, onde nós vamos analisar o e-book original, tá bom? Já me despeço de vocês, obrigado por ouvirem, obrigado por compartilharem, obrigado por estudarem. Vejo vocês no próximo episódio. Bom término de episódio e tchau! I have suffered too much grief in setting down these memories.
6 years have already passed since my friend went away from me with his sheep. If I try to describe him here, it is to make sure that I shall not forget him. To forget a friend is sad. Not everyone has had a friend, and if I forget him, I may become like the grown-ups who are no longer interested in anything but figures. It is for that purpose, again, that I have bought a box of paints and some pencils. It is hard to take up drawing again at my age when I've never made any pictures except those of a boa constrictor from the outside and the boa constrictor from the inside since I was 6. I shall certainly try to make my portraits as true to life as possible, but I am not at all sure of success. One drawing goes along all right, and another has no resemblance to its subject. I make some errors, too, in the little prince's height. In one place he is too tall, in another too short, and I feel some doubts about the color of his costume, so I fumble along as best I can, now good, now bad, and I hope generally fair to middling. In certain more important details, I shall make mistakes also, but that is something that will not be my fault. My friend never explained anything to me. He thought perhaps that I was like himself, but I, alas, do not know how to see sheep through the walls of boxes. Perhaps I am a little like the grown-ups. I have had to grow old. As each day passed, I would learn in our talk something about the little prince's planet, his departure from it, his journey. The information would come very slowly, as it might chance to fall from his thoughts. It was in this way that I heard on the 3rd day about the catastrophe of the baobabs. This time, once more, I had the sheep to thank for it, for the little prince asked me abruptly, as if seized by a grave doubt, "It is true, isn't it, that sheep eat little bushes?" "Yes, that is true." "Ah, I'm glad." I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes, but the little prince added, "Then it follows that they also eat baobabs." I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes, but on the contrary, trees as big as castles, and that even if he took a whole herd of elephants away with him, the herd would not eat up one single baobab. The idea of the herd of elephants made the little prince laugh. "We would have to put them one on top of the other," he said. But he made a wise comment. "Before they grow so big, the baobabs start out by being little." That is strictly correct," I said. "But why do you want the sheep to eat the little baobabs?" He answered me at once, "Oh, come," as if he was speaking of something that was self-evident. And I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance.